Boa noite! Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bioescuta! Lembrando que esse podcast é uma iniciativa da Uninasal junto com a coordenação de Biomedicina. E temos aqui hoje à noite ele novamente, graduado em Biomedicina, pós-graduado e especializado, vice-presidente da Associação de Biomedicina, e o currículo não para por aí não, viu? Samuel Frotas, seja bem-vindo, meu bem. Ai, muito obrigado, gente. Boa noite. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Pra gente, a pedidos. A pedidos. Viu? Tô muito chique, muito importante. Pra gente continuar o nosso assunto lá do episódio anterior. E quem não assistiu, vamos lá. Episódio Existe uma ordem cronológica, Sim. tá? Então assistam o outro episódio. E aí vocês assistem esse também. Pra vocês entenderem tudo. Pra conseguir entender tudo, esse aqui vai ser a segunda parte. Então, vocês têm que assistir a primeira parte, o episódio 4. Isso. Então, não percam, viu? Vão lá, dar uma olhadinha. Isso, É uma série. Lá a gente falou um pouquinho sobre a trajetória do Samuel, a vida acadêmica, como ele chegou a esses 6 anos de experiência, que não é para qualquer um. Ele tem uma trajetória bastante incrível. E eu acredito que vocês vão se interessar bastante. Então, assistam. É o episódio 4 do Bioescuta. Está lá disponível lá no canal para vocês assistirem. Então, sem delongas, vamos começar. Vamos. Faz o resumo do episódio de hoje. Vai cortar isso, né, Aurenilton? Só vai e faz. Não tem problema não, gente. No episódio de hoje, a gente vai continuar conversando sobre o mercado de trabalho, né? Focado em análises clínicas. E lembrando, gente, tá? Que a gente vai entrar de férias. Tá terminando o semestre, né? 2024.1. Mas logo a gente vai voltar em agosto, tá? Então esse é o último episódio. Que pena nada. A gente vai volta logo. Sim. O canal não vai ficar parado, tá? Lembrando também no nosso Instagram, @bioescuta_podcast. Vai ficar postando lá sempre, cortes e tudo. Não vai ficar parado. Aqui também vai ter várias coisas, tá? No YouTube, várias pérolas de todos os episódios. Vai ser bacana. Vai gostar. Tem muita coisa engraçada ao decorrer desses episódios. Então, vamos lá, Samuel. A primeira pergunta é o que você acha indispensável hoje em dia para se ingressar no mercado de trabalho? Tipo, me formei, estou graduado em biomedicina, preciso colar grau, tudo. O que eu faço agora? O que é mais indispensável e o que é mais urgente para um recém-formado é saber o que está fazendo ali dentro do laboratório. Assim, eu sei que é complicado, sei que é difícil, porque, né, lá as experiências, não sei o quê, mas o mínimo de experiência você precisa ter. Gente, você não dá conta de um plantão sem você saber, pelo menos, analisar uma lâmina ali razoável. Um tempo você vai aprendendo mais. Mas você é necessário. O que eu mais vejo no mercado de análises clínicas é muita gente querendo entrar no mercado, mas as pessoas não sabem analisar uma lâmina, as pessoas não sabem liberar uma bioquímica. Então, isso acaba dificultando, porque como é que o laboratório vai te escolher se você não sabe ali ainda fazer o serviço? Entendeu? Você acha que vai pegar essa experiência no estágio? O estágio, ele ajuda muito dependendo do lugar que você for estagiar. Porque muitos locais de estágio, o que é que acontece? Eles colocam para você fazer mais o trabalho técnico, porque o analista, normalmente, ele já está muito ocupado ali, atarefado com 1 milhão de exames para liberar. Então, o que me ajudou na época foi o estágio. Graças a Deus, eu consegui estagiar em 2 locais muito bons, que me deixavam ali botar a mão na massa, analisar as coisas, me ensinavam. Mas também o que me ajudou muito foi fazer curso livre. Curso livre com aula prática. Por quê? Quando eu cheguei, eu contei até essa história no outro episódio do podcast, mas quando eu cheguei no estágio, eu já sabia, pelo menos as células normais, bem, eu era o único que sabia fazer uma contagem diferencial lá do tanto que se destacou, né? Era o único, juro, que sabia fazer uma análise. E por que eu aprendi? Porque na semana anterior eu fiz um curso livre que teve aula prática de leitura de lâmina. Então, se eu não tivesse feito esse curso, eu não teria tido esse destaque no meu primeiro dia de estágio. Então, sim, é muito importante você fazer o além da faculdade.
Porque na graduação, a gente tem, claro que tem aula prática, né? Tem tudo isso, mas a gente vê que, às vezes, aquela aula prática ela não é o suficiente para você aprender mesmo. Às vezes é muito corrida, é pouco tempo. Cursos livres sempre ajudam. E cursos livres com prática sempre ajudam. Hoje, na minha época de graduação, tinha só um lugar aqui em Fortaleza que tinha esses tipos de cursos, que era... na época era outro nome, agora se chama Expert. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas eles que começaram a fazer esses cursos livres aqui em Fortaleza, bem focado para análises clínicas, para estudantes. Então, esse curso que eu fiz era um fim de semana com uroanálise, um fim de semana com imunologia, com outro fim de semana Bem completo, hemato, né? e outro micro. Então, e era um microscópio por aluno. Então, você passava o dia inteiro com o microscópio analisando e as turmas eram reduzidas. Hoje em dia, a gente já tem em Fortaleza um mercado maior nesses cursos, oferecido também por outras empresas, como, por exemplo, lá na UES, que tem o INPbio, que eu acho que vocês devam conhecer lá. Tem muito curso Como que a gente focado faz em laboratório, para ficar sabendo desses cursos. No Instagram deles tem o INPbio, tem o Expert também. O Expert agora também tem muitas pós-graduações focadas nessas áreas. Aí eles colocam lá, tipo, pra gente se inscrever. Eles postam tudo, o curso, quando é que abre turma, tudo direitinho. Lá no da UES também, que é lá do laboratório que eu faço parte, o INPbio. Ele tem vários, inclusive eu acho que agora eles têm uma turma desse curso que são vários fins de semana, cada fim de semana com um setor de laboratório, um hemato, acho que é um hemato, um micro, um bioquímica, e aí outro que é um diferencial muito bom lá do INPbio, que no dia de bioquímica tem prática de bioquímica, que normalmente os laboratórios, esses cursos não têm, porque é dificuldade de equipamento e tudo mais, né? Porque aí, tipo, hemato a gente tem, né, preço do microscópio, urina no microscópio. Já a bioquímica precisa de reagente, de equipamento e tal. Lá tem prática também disso. Então, bacana. é muito interessante, porque, além disso, são turmas... esses cursos, eles costumam realmente ter um valor um pouco mais alto, porque eles fazem turmas reduzidas, mas, em compensação, o aprendizado é maior, porque você não vai dividir microscópio com ninguém. O professor ele vai conseguir te dar mais atenção, porque ele não vai ter uma turma enorme para ele dar conta de mostrar a alteração, de mostrar a lâmina, de tirar a dúvida e tudo mais. Então, foi um curso desse jeito que eu estou falando para vocês que me ajudou a me destacar. Então, quando eu voltei, meu primeiro dia de estágio, eu já sabia ler sumário de urina, eu já sabia fazer uma contagem diferencial de uma lâmina de hematologia normal. O alterado realmente ainda não sabia no estágio, mas o normal eu já sabia fazer. Já sabia ler teste de VDRL para sífilis, entendia como é que funcionava teste rápido, entendia várias coisas que os outros estagiários eles não conseguiam, ainda estavam em processo de aprendizado. Então, isso me ajudou bastante. Certo. Então, para hoje, o que tu acha que um biomédico analista clínica deve saber assim que sai da faculdade, um recém-formado? Assim, o recém-formado, né, ele já precisa saber um pouco mais. Porque a realidade dos laboratórios, da maioria dos laboratórios, você trabalha num plantão sozinho. E aí você vai precisar desenrolar aquele plantão. Então, o que é que eu indico? Mas não tem sempre o período de experiência, sempre com a pessoa já daquele local? Tem um treinamento, mas aí o que é que você treina sistema, você treina equipamento. Essa questão da análise você também é treinado, mas se você não tem pelo menos uma base boa e você não tem já pelo menos uma noção de alterações que você pode encontrar, não dá tempo de você aprender tudo isso. Normalmente você passa um mês treinando, dependendo ali do profissional contratado, às vezes até menos, né? Vai depender também do desempenho. E após isso, o analista ele já começa a ficar sozinho no plantão. Então, por exemplo, se você... eu sei o normal. E aí, tipo, uma análise... O mais difícil é hematologia, sem dúvida.
Sem dúvida, o mais difícil é você conseguir dar conta do setor de hematologia, porque pode aparecer de demanda tudo, muitas alterações, e não tem ali, tipo, repete no equipamento para ver se confirma. Não vai ter muito isso. Você tem que olhar ali na lâmina e você vai ter que identificar a alteração, você vai ter que identificar se o equipamento leu aquilo correto, se não leu, se a amostra está diluída, se não está, e tudo mais. Que na bioquímica, por exemplo, é mais fácil de você resolver. Tem um paciente que está com um TG ou um TGP muito alterado. E aí, será que é isso mesmo? Aí eu consigo olhar a calibração do equipamento, eu consigo olhar se o controle está, né, passou tudo direitinho. Eu consigo avaliar amostras, se tem hemólise, se não tem. Eu consigo falar com o médico, eu consigo pedir recoleta para confirmar o resultado, eu consigo fazer muitas coisas. Mas quando é uma alteração que é visual na lâmina, eu posso pedir recoleta, eu posso avaliar a amostra, eu posso fazer de tudo, mas se eu não conseguir identificar com o meu olho aquela alteração, eu vou estar liberando aquele hemograma com faltando informação que vai ser importante para o paciente. Na hora de diagnosticar. Então, é muito importante, principalmente, um foco especial em hematologia, por ter essa dificuldade de você precisar realmente saber analisar a lâmina. Quando eu terminei a minha graduação, e aí que eu, né, consegui logo o meu primeiro emprego, a primeira coisa que eu fiz foi entrar na lista de espera da especialização de hematologia. Foi a primeira coisa que eu fiz, porque é a área que realmente demanda mais de você. Você precisa saber analisar. E aí, informação que você deixa passar para o paciente pode acontecer de trazer um prejuízo grande, como até o óbito do paciente, porque ele não teve um tratamento, ele não teve um diagnóstico por falta daquela informação. Como, por exemplo, não é tão comum, mas também não é tão incomum acontecer de atraso de diagnóstico de leucemia porque o hemograma está liberado errado. Ou porque, às vezes acontece muito no interior de o pessoal falar assim, eu não libero blasto em hemograma. Quando eu vejo blasto, eu vejo célula imatura, eu coloco uma observação de que como é que eles já me falaram? Eu coloco uma observação de que não foi possível fazer a contagem diferencial por conta de tal coisa. Isso é algo que prejudica muito o paciente. Como é que o médico vai tomar uma atitude em relação àquela doença do paciente se não está claro ali no laudo? Eu estou vendo que tem um blasto, eu não vou liberar o blasto? Eu tenho que liberar o blasto, é importante. O médico precisa olhar naquele exame e ver que ali pode ser uma suspeita de leucemia para poder lhe dar um encaminhamento. Existe, por exemplo, a leucemia promielocítica aguda, que é uma leucemia que pode matar em horas, em questão de horas. É muito grave. Então, nesse caso, a demanda do recém-formado é praticamente a hematologia. Tem que ser focado porque mais. Você não sabe o que você vai encontrar no plantão. Então, você precisa estar pronto. Se virar nos 30. Entendeu? Então, ali hemato é algo que você precisa estar estudando sempre, estar revisando sempre, porque até, por exemplo, eu vi muita coisa na minha especialização. Mas se você tem coisa que é tão incomum de você estar encontrando, que você acaba esquecendo. Então, sempre é importante também, isso não só para os recém-formados estudarem, mas também para quem já é formado estudar. Porque, sim, a atualização em hematologia é necessária, porque as coisas mudam, às vezes os nomes mudam. Por exemplo, quando eu me formei, era chamado de linfócito atípico. Hoje em dia já estão utilizando outro termo, é linfócito reativo. O linfócito atípico está ficando para trás. Então, se você não for se atualizando, você vai liberando ali o hemograma de uma forma que já não é mais coerente com os dias atuais. No outro episódio, né, a gente ficou sabendo que o network é bem importante. Muito importante. Mas quem não conseguiu criar, esse network, como que ele faz? Eu acho que é um pouco complicado, sabe? Realmente de você fazer, assim, essa questão de networking. Mas é um pouco complicado, de você fazer, na verdade, algo natural. Porque, assim, comigo acontece de uma forma muito natural, né? Sempre, desde que eu me formei, que eu me envolvo muito com as questões da biomedicina, não só pensando, no meu emprego, na minha formação, mas também pensando
nos profissionais que estão vindo, nos profissionais que estão aí no mercado de trabalho, nos profissionais que estão tentando entrar no mercado de trabalho. Então, aí eu me envolvo no conselho, me envolvo na associação, me envolvo no sindicato, e aí a gente vai trabalhando pela biomedicina, e dessa forma o meu networking foi se desenvolvendo assim. E até também, que veio de uma forma muito natural no ambiente de trabalho mesmo. Você trabalhando bem, as pessoas ali que estão ao seu redor, elas vão te enxergar. E quando surge uma oportunidade, fulaninho, tu tem alguém para me indicar? Tu vai lembrar do teu colega, que te entrega um plantão direitinho. Eu acho que bate com o que a Amanda falou no nosso episódio anterior. Ela falou que é aquilo de você se dar tudo de si, você se destacar, e também de humildade, ela sempre falou isso. Sim, é muito importante, gente. Uma das piores coisas que existe é analista arrogante. E às vezes eu enxergo muito não sei se é exatamente um problema, mas acontece bastante de ter, de alguns analistas terem um nariz assim meio em pé e tipo assim, não erro. Eu não erro. Gente, isso não existe. Eu sei que na área da saúde não pode ter erro, né? Mas não tem como não ter erro. O equipamento falha, imagine a gente que, né, somos humanos. Então, claro que a gente precisa fazer de tudo para evitar o erro, mas o erro vai existir, tanto que os laboratórios têm protocolos para quando isso acontece, de retificação de laudo e tudo mais. Isso acontece. E eu acredito que precisa trabalhar junto, né? Trabalhar em equipe. Isso é muito importante, porque laboratório, muito dificilmente você trabalha sozinho, você trabalha com equipe. E não só uma equipe de biomédico, mas uma equipe de biomédico, uma equipe de técnico, uma equipe de recepção, uma equipe de coleta. E aí que, no final das contas, você também está trabalhando junto com a equipe médica, com a equipe de enfermagem. Quando você trabalha no hospital, você está trabalhando ali com todo aquele universo multidisciplinar. Então, você precisa estar ali conectado com os outros. Você precisa conversar com os outros, né? Eu tenho um valor crítico, eu preciso conseguir falar com o médico. Eu tenho uma dúvida, eu preciso conseguir falar com o médico enfermeiro para saber da clínica do paciente. Se está compatível, se não está, o paciente está sentindo o quê? Hemoglobina de 6. O paciente está apresentando palidez? Como é que está as mucosas do paciente? Estão pálidas? Ele está consciente, orientado? Eu preciso também investigar isso. Né? E quando você está no laboratório, você fica preso ali dentro e você não consegue sair para ver o paciente. Então, você vai ter que contar com quem? Com a equipe de enfermagem, com a equipe médica. Então, na verdade, em qualquer ambiente de trabalho, até fora da biomedicina, você precisa saber trabalhar em equipe. Isso é algo muito importante. E lá no laboratório, a gente precisa também muito trabalhar em equipe. Porque acontece de problema, por exemplo, né? Eu tenho meus amigos da biomedicina e a gente tem um grupo e a gente tira muita dúvida um com o outro. Tipo, a gente troca muita figurinha de, eu tô com essa lâmina aqui. E aí eu olho e falo assim, esse linfócito tá estranho. Será? Às vezes gera essa dúvida, porque principalmente quando a gente fala de leucemia, algo do tipo, não vai aparecer bonitinho que nem no Atlas. Às vezes aparece um negócio meio feio, às vezes é um negócio mais difícil da gente conseguir visualizar. Às vezes é uma alteração que você tem dúvida, que você nunca viu, e aí você fica, é ou não é? Aí lá vem a gente tirando aquela foto do microscópio, manda para os amigos, e a gente vai se ajudando. Tem essa comunicação, a né? gente precisa, é importante. Isso é muito importante, porque às vezes o que eu nunca vi, o meu amigo já viu. E aí a gente vai liberar com muito mais segurança, né? Eu trabalho num lugar que tem mais de uma área técnica, tem duas, funcionando simultaneamente por conta de hospitais, né? Um fica em um hospital, outro em outro. E quem está no plantão nesse outro hospital é um amigo meu. E acontece, às vezes, de casos, principalmente no hospital que eu fico, que tem setor de oncologia, e aí, às vezes, tem um paciente com leucemia, ou com outras doenças oncomatológicas, e aí a gente troca muito isso. Às vezes aparece, eu falo assim, quando a gente vai acompanhando o paciente, aí a gente fala assim, eita, tá começando a ter uma mudança aqui de morfologia nessas células. Aí a gente troca foto, às vezes eu envio a lâmina para ele ler também. Às vezes é uma paciente que está difícil do diagnóstico, e aí eu faço umas lâminas e envio também para esse outro analista ler, para a gente comparar as nossas leituras, comparar as alterações que a gente encontrou. E aí nisso é importante,
eu acho tão legal esse jeito de trabalhar que eu tenho com esse outro analista, que, por exemplo, o médico hematologista, ele já conhece nós dois, por conta que a gente sempre fica lendo essas lâminas, e às vezes a gente conversa com, tipo assim, com o médico de paciente que está lá no outro hospital, e todo mundo ali tentando trabalhar para que aquele paciente chegue no diagnóstico dele. Ai, que lindo. Então, eu acho muito legal essa forma de trabalhar. É uma parte bem companheirismo mesmo. Sim, às vezes acontece de ser um paciente mais difícil, e aí, tipo assim, já foi até liberado o hemograma pro outro analista, tipo, da noite, que normalmente os pacientes internados os exames são feitos da noite, e aí, como tá difícil, aí às vezes o médico fala com a gente, aí eu faço lâmina, leio a lâmina, ele lê a lâmina, e vai todo mundo lendo a lâmina, e manda foto, às vezes, tipo, ele faz especialização online, e aí ele conhece muita gente também de outros estados e manda foto e a gente troca muita coisa e acaba que todo mundo sai aprendendo e o paciente também sai ganhando. Porque acaba que a gente consegue ajudar, auxiliar ali no diagnóstico do paciente. Então o network aí foi pra vida, literalmente. Foi pra vida, inclusive, tipo, esse meu amigo, a gente se conheceu, eu conheci ele quando eu era estagiário. Ele era plantonista noturno no lugar que eu trabalhava, que eu estagiava, só que a gente não se falava. E aí acabou que depois de 1 ano e 2 meses de formado, eu fui trabalhar lá nesse laboratório e aí a gente começou a trabalhar junto, e a gente, né, ficou amigo. E também a gente dava plantão junto e a gente já tinha essa parceria. Aí acabou que nas 3 últimas empresas que eu trabalhei, ele também trabalhou, tipo, ao mesmo tempo. Então, a gente tem muito disso, de se ajudar nos plantões. Lembra a nossa história. A gente estudava junto em outra faculdade e a gente fez um trabalho junto, inclusive, não foi? Foi, a gente... Mas a gente nunca se falou, nem nada. gente. Nunca tivemos intimidades. Aí... Aí quando a gente veio pra cá, a gente se conheceu, se viu de novo. Aí agora a gente tá aqui. A sua amizade à segunda vista. Isso. Vamos lá, mas Samuel, existem casos que as pessoas, às vezes, quando estão fazendo a graduação, elas trabalham em outra área para se manter, às vezes até para pagar a faculdade. O que acontece? Quando a pessoa ela sai da graduação, sai formado, às vezes ela não consegue um emprego de primeira e fica nessa demanda ainda de ficar no emprego anterior. O que você sugeria para essa pessoa para entrar de fato na área da saúde? Gente, primeiro de tudo, às vezes a gente precisa ter paciência com as coisas. Para quem trabalha, acaba sendo mais difícil porque você tem menos tempo, né? Até menos tempo para você estudar, menos tempo para você fazer curso, você tem outras responsabilidades. Quando você estuda e trabalha, você anda mais cansado, então você vai demandar mais de você. Você, sem dúvida, vai demandar mais de você. Você vai precisar de um esforço maior do que as outras pessoas, né, para conseguir ali ter aquele nível de conhecimento suficiente. Mas isso, infelizmente, não anula a questão de você precisar ter esse conhecimento suficiente. Então, às vezes, a gente precisa ter paciência e, por exemplo, me formei. Será que eu já consigo trabalhar com isso? Aí você começa a refletir. Será que eu já consigo fazer essa análise de lâminas e tudo mais? E continuar estudando. Não adianta você se formar e falar assim, não consegui emprego. E Ficar por isso. Se desmotivar, né? Pelo contrário. aí que começa a questão de você também fazer networking. Começar a participar de eventos. Por exemplo, todo fim de ano, acho que já faz 5 anos que nós temos o Natal dos Biomédicos. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Já. Eu não. A gente falou naquele dia que tem gente que vai até de intrusa, a gente falou que a gente ia. Ai, é verdade, é verdade. Tem o Natal dos Biomédicos e é um momento ali muito legal que você conhece pessoas que já estão na área, que você tem a oportunidade de conversar com pessoas que já estão na área. E é um momento bem legal ali de confraternização, bem de boa, que ajuda também você conhecer gente que pode te ajudar a entrar na área. Participar também das causas biomédicas, como entrar para o sindicato, entrar para a associação, ou se você não consegue, né, fazer isso, porque realmente demanda um tempo, você pode participar das ações da biomedicina, como, por exemplo, teve uma assembleia para a fundação do sindicato. É um momento também para você conhecer pessoas ali da área. Tipo, a assembleia para a criação da associação. Também é um momento para você conhecer pessoas. Então, é importante você estar inserido no meio.
Porque não é você em Não vai casa, ser ou sei da lá, em noite outro pro dia. ambiente, que você vai ser conhecido. Uhum. Né? Você precisa conhecer pessoas. E esses momentos são, sim, importantes. Você acha importante começar a utilizar o Instagram em prol disso? Sim, sim. É muito interessante. Inclusive, tinha uma época que eu postava mais sobre rotina de laboratório, sobre, tipo assim, fazer enquete no Instagram com foto de alteração que eu via no plantão e tal, e não sei o quê. E aí, um dia, do nada, chegou uma mensagem de uma pessoa falando assim, oi, me passa teu contato. Aí eu falo assim, né, mas pra quê? Pra que você quer o meu contato? Aí ela falou assim, não, é porque eu sou coordenador de curso de biomedicina da instituição tal e eu queria conversar contigo e ele estava me oferecendo um emprego, que eu nem fui atrás, Top. entendeu? Olha Então, aí. Oportunidade isso é bateu. importante. Também é uma forma, hoje em dia, né, que as redes sociais dão muita... Visibilidade. Na verdade, a gente consegue fazer uma imagem nossa. Uhum. Às vezes as pessoas pensam que eu vou fazer uma imagem fantasiosa. Não, você pode mostrar ali o que você sabe. E aí também ensinar outras pessoas o que você sabe. E isso vai mostrar que você sabe e o que é que um chefe, sei lá, de laboratório ou o que é que ele quer, alguém que saiba. Uhum. É uma forma dele saber que você sabe ali que você está analisando. Então, sim, eu acho muito interessante. É porque tem gente aqui ainda usa LinkedIn. Ela Piada tem interna, que falar piada isso. interna. Ela tem que dizer isso. É piada interna. Existe alguma diferença regional, assim, do mercado de trabalho para biomedicina? Tem sim. Nas outras regiões, a biomedicina costuma ser maior. Tipo assim, digamos, de ter mais profissionais, de ter um mercado de trabalho mais consolidado do que aqui na nossa região. Porque a biomedicina aqui é muito nova. Eu acho que a biomedicina aqui, a primeira turma deve estar formada há uns 13, 14, 15 anos. Mais ou menos, acho, aqui em Fortaleza. E aí a gente tem pessoas de outras profissões que podem realizar também esse trabalho, que estão aqui há muito tempo, muito tempo. Então, alguns laboratórios vinham, na verdade, tendo essa resistência de contratar biomédico. Por quê? Porque o biomédico, normalmente, são pessoas muito jovens. Existe um pouco desse preconceito. Né? Inclusive, quando eu fui começar a trabalhar num laboratório grande aqui de Fortaleza, eu entrei, eu acho que na época eu tinha 24 anos. Eu acho que eu tinha 24 anos. E aí, todo mundo se conhece, né? Todo mundo se conhece, então vamos ter cuidado com o que é que a gente fala. Eita, meu Porque Deus. aí tinha uma pessoa fazendo, não sei se era fazendo alguma coisa da minha contratação lá no computador. E tinha uma pessoa que me conhecia dentro desse setor. E aí a pessoa olhou e falou assim, Vixe. 24 anos? O que é que esse menino tá fazendo aqui? Será que ele sabe fazer alguma coisa? Foi maldade. Então, foi maldade. Então, tipo assim, existe também esse preconceito por conta de ser pessoas jovens, né? Normalmente o pessoal das outras áreas. Tem pessoas mais velhas, mais experientes, sei lá, com 30 anos, 40 anos dentro de laboratório. Então, existia um pouco desse preconceito. Mas aí, quando chegou a pandemia, as coisas começaram a mudar. Porque existia uma necessidade urgente de profissionais. E quem eram os profissionais que estavam prontos? Os biomédicos. Se não fosse os biomédicos, não teriam profissionais prontos para trabalhar mediante aquela demanda da pandemia, Que foi gigantesco. que foi gigantesca, absurda e horrorosa. Então, nesse momento, foi um momento da biomedicina mostrar ali seu trabalho. Então, muitos biomédicos foram contratados em laboratório, muitos biomédicos conseguiram entrar no mercado de trabalho porque existia essa demanda e precisava de gente que sabia. E nós estávamos lá para assumir essas vagas e conseguir fazer um trabalho bem feito. Porque, além da necessidade de urgência, as alterações eram a coisa mais maluca assim, que você pudesse imaginar, tipo, coisas absurdas que você falava assim, não, isso aqui é troca de amostra, não, isso aqui é não sei o quê. E, na verdade, era o paciente mesmo. Então, necessitava desse profissional mesmo focado em laboratório, que nossa graduação é focada em análises clínicas. Não encontro outras profissões, sei lá, tem uma cadeira de hemato durante toda a graduação,
Pelo menos na minha época eu tive 3. Então, a gente estuda bem mais isso. Então, é muito mais fácil para um biomédico assumir ele de imediato do que um profissional de outra profissão que não tem experiência. Com certeza. E quais são os cursos que você acha que... Falou muito sobre cursos livres, né? Fora a hematologia, quais são os indispensáveis que você acha para um recém-formado? Para aprendizado... Gente, ó, hematologia, sem dúvida, é o mais urgente. Certo? Mas existe uma demanda de que as pessoas não costumam muito ali olhar com atenção, porque também não é todo laboratório que realiza esse tipo de exame. Mas, por exemplo, você saber análise de outros fluidos biológicos, como líquor, como líquido acítico, líquido pleural, saber essas análises é um diferencial muito grande. Eu aprendi a fazer esse tipo de análise, foi ali na marra. Eu fiz um curso de análise de líquor na época da minha graduação, mas foi um curso muito superficial, porque é um material difícil de se trabalhar em um curso, porque líquor, né, é líquor, aquela dificuldade de coleta, dificuldade de análise, o risco de você estar expondo aquele material ali no ambiente. Então, foi um curso um pouco superficial, mas que já me deu uma noção. E quando, em uma das empresas que eu trabalhei, a gente precisava saber, e eu fui treinado ali para desenrolar, um mês eu fui treinado, e depois eu já tinha que saber. Aí era o desespero, as fotos pra galera, gente, eu quero isso, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. E com o tempo fui aprendendo, mas essa é uma demanda que existe aqui em Fortaleza e que poucos profissionais sabem. E a maioria dos que sabem de forma relativamente superficial. Né? Não sabe um tão aprofundado. Porque é um material que não é, tipo assim, rotina de entrar todo o plantão, mas quando entra você tem que saber. Você tem que liberar, não tem o que fazer. Então, é algo que também que merece uma atenção especial. Porque você chegar numa entrevista de emprego em um hospital, normalmente o hospital sempre precisa fazer esse tipo de análise. Sabendo fazer esse tipo de análise, sem dúvida é um diferencial para você. Inclusive, alguns processos seletivos de laboratório que eles fazem análise de lâmina, eles costumam colocar agora lâminas de outros fluidos, como líquido, algo, sei lá, líquido pleural ou algo do tipo. Já que entrou nessa parte de entrevista, né? Entrevista de emprego, vamos aproveitar. Como que é a entrevista de emprego focado em análises, né? Isso. Normalmente, como funciona, né? Primeira etapa sempre é aquela entrega do currículo, e aí seu currículo é analisado, e aí você precisa saber fazer um currículo bem estruturado. Na época que eu estava ali aprendendo a fazer o currículo, eu pesquisava muito, até no TikTok. Gente, TikTok é uma excelente ferramenta de busca. Então, até ali no TikTok eu pesquisava e olhava e como é que fazia, não sei o quê. Aí eu fui pegando vários macetes lá do pessoal ensinando. E aí eu fazia o currículo focado na vaga. Tipo, por exemplo, eu vi uma vaga para... eu lembro de um que era bem específico, de um processo seletivo que eu participei, que era por conta da demanda da pandemia e era para liberação de teste rápido e alguns testes moleculares também para COVID. E aí eu fiz... A estrutura do currículo era praticamente a mesma, mas o resumo eu construía de acordo para aquela vaga. Então estava sempre mudando, né? Sempre mudando. Não é aquele currículo, tipo, então aquele Pronto. currículo eu vou entregar todas as vagas que eu vou entregar. Não é. Você vai lá na vaga, você vê as atribuições, o que é que eles pedem. Sei lá, especialista será um diferencial. Aí você tem especialização, aí você bota lá bem lindo. Especialista em tal coisa. Experiência, como nessa vaga. Experiência em testes para COVID é um diferencial. Aí eu fui lá bem lindo no meu resumo e coloquei com experiência em liberação de RT-PCR, de RT-LAMP, de teste rápido. Eu achava que a gente colocava logo todas as experiências, entendeu? Assim, depende muito da vaga. Você precisa, o resumo ali é a hora de você vender seu peixe, porque de primeira o recrutador ele não vai ler o seu currículo inteiro. Ele vai olhar ali primeiro o seu resumo. Então ali no seu resumo o recrutador vai precisar encontrar as palavras-chave que ele colocou lá na abertura da vaga.
Então, é importante sempre a gente olhar lá na vaga, como é que está escrito, descrição, o que é um diferencial, o que é que não é, para você construir o seu resumo de acordo com aquela vaga, para você deixar ali redondinho, para o recrutador ele ler o seu resumo e falar assim, é isso aqui que eu coloquei lá na minha vaga, vou ler o restante. Estou atrás disso, né? Estou atrás disso aqui, vou ler o restante do currículo aqui dessa pessoa. E aí ele lê e se o restante do currículo também ali estiver compatível mesmo com a vaga, ele vai te chamar para entrevista. E na entrevista ele vai terminar de descobrir. Aí o que é que acontece? Na entrevista, normalmente as empresas têm mais de uma entrevista. Primeiro você tem, primeiro vai depender da empresa também, né? Mas você tem uma entrevista com o setor de RH e você tem uma entrevista com o chefe lá do setor, né? No caso do laboratório. Então, eu acho que no meu caso, minhas entrevistas, acho que na maioria das vezes, era com a gestão do laboratório. E aí o RH selecionava, né, enviava os currículos selecionados lá pro gestor e o gestor chamava para fazer a primeira entrevista. Foi em grupo? Eu nunca tive entrevista em grupo, mas eu sei que alguns lugares fazem, mas principalmente quando é voltado para cargo de gestão. Que aí costuma ser um pouco mais comum, que ele quer ver ali sua desenvoltura, falando ali na frente do pessoal, né? Porque comunicação para um gestor é muito importante. E aí, primeiro entrevista com o gestor do laboratório, e aí ele vai te perguntar das tuas experiências, ele vai te perguntar o que é que você já sabe fazer, se você tem alguma dificuldade em alguma coisa, ele vai te apresentar o laboratório muitas vezes, ele vai te dizer quais são os exames que são feitos lá, se tem algum exame assim mais diferente e tal. E aí o gestor falou assim, ok. Aí ele retorna lá para o RH e o RH vai fazer também uma entrevista, porque ele vai precisar avaliar se você tem um perfil da empresa. O gestor vai saber ali se dá certo ali ele trabalhar naquela rotina com aquela demanda. Aí o RH vai ver se você tem aquele perfil da empresa. E aí vai depender da empresa. Às vezes é interessante, quando também sai a vaga, você pesquisar sobre a empresa. Porque aí, normalmente, algumas empresas, né, maiores são mais organizadas, aí você vai lá no site, aí tem valores e não sei o quê. E aí vocês dão, né, uma olhadinha, né, dá uma olhadinha sobre a empresa. Aí você faz a entrevista com o RH. Gente, eu não saberia nem dizer para vocês como é. Tipo assim, porque as minhas entrevistas com o RH foram bem diferentes, sabe, uma das outras. E aí, até pesquisando sobre a entrevista, eu acho que não existe, tipo assim, uma fórmula. Depende muito da empresa. Teve entrevista que me perguntaram aquela história dos 3 pontos negativos, dos 3 pontos positivos, que eu achava que ninguém perguntava mais. Mas me perguntaram, aí você fica assim, ó. Eita, eu pensava que eu tinha saído em desuso nessa pergunta. E teve outras entrevistas que foram bem mais tranquilas. E nunca aconteceu comigo, mas tem entrevistas que é junto o RH e o gestor. Eu tenho colegas que já fizeram entrevista dessa forma. E hoje em dia tem lugares que fazem que antes da entrevista com o RH, eu não sei se nesse caso tem entrevista com o RH, mas você envia um vídeo falando sobre você lá para o site de inscrição da empresa e para o RH te analisar desse vídeo. Então, depende muito da empresa, assim, depende de muitos fatores. Mas você saber ali o processo, tipo, você saber liberação, você mostrar confiança, principalmente para o gestor, e o gestor lhe quiser, não tem para RH decidir se que vai ou não vai. O gestor briga e eu quero você, e é você e acabou-se. Então, é uma etapa muito importante, porque o gestor que vai identificar se você vai conseguir trabalhar naquela rotina ou não. Né? Esse é o trabalho do gestor no momento da entrevista. Já que a gente já está falando aqui de entrevista, vamos simular uma. Eita, que tal? Vamos lá. Eu já nunca fiz entrevista de emprego, mas para as ligas daqui da Nassau eu já fiz entrevista. Eu sou a observadora, você é o recrutador e a Ana Loise é a pessoa entrevistada, é a recém-formada. Eu sou
o gestor do laboratório, do laboratório. Eu não vou saber fazer a entrevista do RH, gente, mas eu vou tentar dar uma misturada. Ai, não, amigo, não. Vai. Primeiro ponto, tá, não pode entrevistando nós mostrar duas. nervosismo. As Vamos duas. lá. Tá. Então Foco. entrevista As nós duas, duas. vai, as Cada uma duas. dá uma A entrevista resposta. em grupo, Ótimo. tá? Vai. Vamos lá. Vamos rebaixar aqui o personagem. Então, boa noite. Boa noite. Sou Boa Samuel, tá? Sou gestor aqui do nosso laboratório. Nosso laboratório ele atende hospital, é um laboratório de urgência e emergência. Então, vocês estão aqui para a vaga de analista de laboratório. E eu queria primeiro entender de vocês um pouco da experiência de vocês com o laboratório. O que é que vocês já fizeram? Quais tipos de análise... A gente mente agora? A gente tem que Não, ó, vocês vão se vender Não, a gente fala do a jeito gente que já vocês fez. conseguem, entendeu? Não é porque, tipo assim, às vezes o laboratório, ele vai querer te contratar, não porque você sabe de tudo, mas porque ele vê ali que você tem Tem um potencial potencial. muito grande, que você é esforçado, que você ali, durante a graduação, já tentou aprender muita coisa, ou já aprendeu muita coisa. Então, isso acontece. Uhum. Lá onde eu trabalho, o último contratado era uma pessoa relativamente recém-formada que tinha um mínimo de experiência. E teve pessoas muito experientes na vaga, mas essa pessoa ficou porque ela mostrou ter um potencial ali para a vaga, para poder aprender ali também com os outros analistas. Tanto que ele passou lá por todos os plantões para poder aprender Pra com ver, todos né? os analistas, pegando ali um pouquinho da experiência de cada, para poder ele conseguir levar os plantões e tá dando tudo certo. Olha. Então vai tua resposta. Que... Não, vai você, amiga. Não, amiga, primeiro Eu você. confio. Eu não vou mentir, tá? Não, mas não é para mentir. Vocês vão se vender, vocês vão falar o que vocês já fizeram na graduação, o que estão Tá. fazendo na graduação, como é que tá. Tive algumas experiências em laboratório ao decorrer do meu curso até agora. Muitas experiências também participo da Liga, a LAC. E ela proporciona várias idas ao laboratório, a gente ter essa experiência com o laboratório em si. É isso, sabe? Mas quais as áreas do laboratório? É importante que você fale também qual é o seu tipo de experiência. Porque você fala, o laboratório é muito relativo. É muito... Para você saber, mas e aí, como é que... Né? Você trabalhou já com hemato? Já trabalhou... Como é que, tipo, você já analisou lâmina de hemato? Você já entendeu ali como é que libera mais ou menos um exame de bioquímica? Não. Bioquímica, gente, sempre é o mais difícil para você aprender quando você é estagiário. Bioquímica, eu não vou negar para vocês que você aprende fazendo. Quando eu comecei a trabalhar no meu primeiro plantão, com hemato eu tive pouquíssima dificuldade, por conta até dos lugares que eu estagiei, que eu aprendi muito hemato, por conta de curso e tudo mais. Hemato, urina, esses de lâmina, eu tinha bem menos dificuldade, por conta da bagagem ali que eu tentei carregar durante a graduação. Mas bioquímica, porque bioquímica é ali você liberando mesmo, é ali você na prática. Mas tem, entre aspas, aquela facilidade de você conversar com o médico, está compatível, a amostra está hemolizada, a amostra parece estar diluída, está estranho, o controle entrou, o controle não entrou, como é que está a calibração, como é que está o reagente é velho, o reagente é novo. Você, pegando esses questionamentos, você consegue ver se aquele resultado ali está correto ou não para o paciente. E aí você também, uma coisa que é muito legal, de você estar ali fazendo aquelas comparações, ali, olhando o exame por inteiro, né? Quando você vai liberar a bioquímica, você não olha, tipo assim, TGO tanto, libera. TGP tanto, libera. Você olha, TGO tá alto, TGP também tá alto. A bilirrubina, será que aumentou? Como é que tá o GGT? E como é que tá a fosfatase? O PCR está alto. E como é que está o hemograma? E tem VHS? Como é que está o Tem que VHS? analisar tudo. Exame a gente analisa como um todo, porque ali é um quebra-cabeça de você ali montando, né? Um paciente, sei lá, com falência hepática, aí vai ter bilirrubina alta, TGO, TGP alta, tá tudo alto, muito alto. E aí você fala assim, mas será? Aí você liga para o médico e fala assim, né, doutor fulano, estou com os resultados aqui do paciente e tal. Qual é? Ele tem algum diagnóstico? Não, ele não tem algum diagnóstico. Gente, uma coisa que eu tenho um pavor é quando eu ligo para o médico
E aí eles ainda não têm tantas informações sobre o paciente para chegar no diagnóstico. Aí, por exemplo, o paciente tem neutropenia. Aí o diagnóstico até agora é neutropenia a esclarecer. Gente, eu fico nervoso. Porque é um diagnóstico muito vago, mas que vai acontecer, porque não tem como você diagnosticar ali o paciente sempre de cara. Às vezes precisa de exames que são mais demorados e tudo mais. Então, a gente precisa tá avaliando ali os resultados e vendo, TGO, TGP, não sei o quê. Aí você liga para o médico e fala, ó, resultado tal. Ele já tem algum diagnóstico? Não, mas ele procurou emergência por quê? Às vezes você pergunta isso até mesmo para o paciente. Por que é que você procurou emergência? Está sentindo alguma dor? O que é que está acontecendo? Eu lembro de uma vez que aconteceu comigo, de um paciente por volta ali dos 20 e tantos anos, perto dos 30, e ele estava com troponina, que é um marcador de infarto, nas alturas, assim, um negócio muito alto. Eu olhei e falei assim, isso aqui é troca de amostra. Um menino dessa idade aqui, como é que pode? E aí, esse paciente ele tinha ido na madrugada e ele tinha ido para casa. E o médico dele já tinha... Isso foi na passagem de plantão, o médico dele já tinha ido embora e não tinha com quem falar. Eu falei assim, agora o que é que eu faço para eu saber se esse menino aqui está infartando ou se ele não está infartando? E aí eu fui procurar o prontuário dele. E aí eu não lembro se eu encontrei o prontuário dele. Não, eu consegui falar com a enfermeira, que ela me falou do prontuário dele. Ela falou assim, olha, Samuel, eu tô vendo aqui que ele procurou a emergência porque ele estava com dor no peito. Aí eu falei assim, e cadê o paciente? Ele tá aí? Ele, não, foi para casa. Jesus. Meu Deus. Mas aconteceu alguma coisa? Qual é o fim da história? O fim da história é aí que quando acontecem esses valores críticos, o laboratório precisa comunicar. Como eles não estavam mais na unidade, não fazia mais sentido eu comunicar para o médico ou para a enfermeira. Eu peguei o telefone do laboratório e liguei para ele. Falei assim, não, e tudo bem, fulano? Aí você precisa ter todo o cuidado para não deixar o paciente desesperado. Oi, fulano, tudo bem? Né? Sou Samuel aqui da Autolab, você fez exame com a gente, não foi isso? Foi. Aí eu pus, então, seu resultado está pronto, tá? Mas eu preciso que você compareça à emergência, porque o seu resultado deu alterado, o seu resultado da troponina, e você precisa que o médico te reavalie novamente. Aí ele ainda falou, às vezes a pessoa não entende muito, aí ela falou assim, mas é porque eu saí, porque eu precisei levar a minha mãe no mercantil, e aí Jesus. Eu posso ir depois? Eu falei assim, não é interessante você ir depois. Não é interessante. Não é interessante. Toda na não, você tem que estar né? calmo, Ia porque... conseguir, Linária? Eu não sei, eu sou meio agoniada. Senão o paciente fica em pânico junto e não adianta ter pânico. Eu só preciso que ele vá na emergência. Então, eu falo assim, não é interessante que você aguarde, é interessante que você vá na emergência novamente, porque o médico precisa te avaliar. E aí, como é um resultado muito alterado, mas eu vi que ele tinha clínica para isso, porque ele procurou a emergência na madrugada com a dor no peito, e eu segurei o resultado, não liberei o resultado e aguardei o médico do plantão do dia reavaliar o paciente para poder eu conversar com ele e avisar a enfermeira. Olha, eu conversei com o paciente está indo para aí. Quando o médico for atender ele, antes de ele entrar no consultório, peça para o médico me ligar que eu preciso falar com ele sobre esse resultado. E aí falei com o médico, falei, olha, ele está com resultado tal, ele procura emergência dessa forma. Então, assim, a amostra dele não tem nenhum sinal de alteração, de algum interferente que possa causar essa alteração nesse resultado. Então, o resultado foi repetido. Então, eu preciso que você avalie esse paciente e me retorne se essa clínica está compatível ou não, a gente vai precisar pedir uma recoleta. Aí ele fez a letra e tudo estava compatível. Aí ele foi internado e, foi tratado e deu tudo certo. Mas a gente, no laboratório, a gente precisa sempre estar ali de prontidão, porque muitas vezes acontece esses perrengues de você ter que falar com médico, de ter que falar com o próprio paciente, que eu acho terrível falar com o paciente, porque eu tenho medo de causar pânico. Às vezes o paciente ele tem pânico já, na verdade, mesmo você falando ali com aquela tranquilidade. Mas, às vezes, o paciente entra em pânico e fala. Às vezes, você fala com a família todinha. Não entendo. Fala aqui com minha mãe. Aí, passa pra mãe. Fala com meu tio. E você fala com 10 pessoas. Com a família todinha? Eu acho que teve ligação que eu já falei com 7 pessoas. E todo mundo fica em pânico. Porque, realmente, você pensar, você fez um exame.
e aí o laboratório te liga para dizer que o exame está pronto, é porque tem alguma coisa muito errada. Realmente. Eu já ia falar que, tipo assim, a biomedicina vai muito além dos laboratórios, né? Da bancada em si. Porque tem gente que eu já conversei que entra na biomedicina e acha que não vai ter contato, assim, com o paciente. Vai ter Mas contato. tem. Tem contato. Inclusive, quando eu trabalhava em um laboratório menor, que eu tinha uma rotina menor, e eu tinha tempo, eu fazia questão de, quando eu via essas alterações, eu ia falar, antes de falar até mesmo com o médico, eu preferia falar direto com o paciente. Eu ia ver o paciente. A hemoglobina de 6. Eu ia lá e olhava o paciente, dava uma avaliada, isso me ajudou bastante. Agora que eu não consigo ver o paciente, entender como é a clínica do paciente, que a gente às vezes fica ali no laboratório e por não ter essa vivência direta com o paciente, e sempre com o paciente, às vezes a gente acaba não entendendo tão bem o quanto aquele resultado reflete no paciente. Então, isso me ajudou muito a entender, e hoje eu não vou saber avaliar como um médico, porque eu não sou médico, não tenho, né, essa experiência toda de avaliar paciente, mas eu consigo olhar o paciente e falar assim, realmente essa bilirrubina pode estar esse valor, essa hemoglobina realmente está compatível com o paciente. É muito bom você ter contato com o paciente. Eu gostava bastante de quando eu podia ter esse contato maior. Mas quando a gente trabalha num laboratório com rotina maior, o máximo que você vai conseguir realmente é uma ligação. Com a família todinha. Muitas vezes com a família inteira. Mas realmente essa é a proximidade maior. Dificilmente você vê o paciente ali cara a cara mesmo. Uhum. A inteligência artificial e a automação vindo com tudo. Como ela impacta na área da biomedicina e o profissional do futuro? Gente, eu conheço um biomédico que ele também é programador. A gente tem cabeça para isso, E trabalha com inteligência artificial. Nossa, mas é uma área que está crescendo, né? Sim, inclusive seria muito interessante se vocês trouxessem ele aqui. Depois eu vou Pode passar passar o contato gostei. aí. esse contato. E ele eu trabalho com a esposa dele, e eu sei que ele tem esse trabalho de desenvolvendo softwares que identifica a célula e tal, essas coisas todas. Ai, que legal. Muito legal. E aí, até acho que foi semana passada, eu conversando com a esposa dele, aí eu brincando, né, gente? Pelo amor de Deus, brincando. Viva a inovação, vai dar tudo certo. Eu falei assim, brincando pra ela, mulher, tu é uma falsa. Porque tu fica ajudando teu marido a fazer esses programas. Vai acabar com nossos empregos. Não vai ter emprego. Mas não acaba, gente. Sempre vai precisar de um analista. Porque ele ensina ali aquele programa a entender aquela célula, mas nem sempre a célula vai aparecer daquele jeito que ele vai entender. Então, sempre é necessário ter alguém ali que consiga ser mais maleável ali naquela leitura para poder entender melhor as características daquela célula. Porque, pelo que eu entendi, né, não entendo muito dessas coisas, mas pelo que eu entendi, né, nessa área de inteligência artificial, você ensina, né, você mostra aquela célula lá e aí faz alguma coisa que o sistema ele vai entender como é a morfologia daquela célula, e depois que ele vê outro padrão daquele, ele vai identificar, dizer, é tal coisa, porque você mostrou antes. Então, quanto mais células você mostrar, melhor ele vai conseguir dizer que célula é aquela. Mas, às vezes, aparecem coisas muito diferentes, alterações muito esquisitas. Às vezes, sei lá, um paciente que tem um câncer de mama que teve metástase na medula. Aí aparecem umas células muito estranhas que você fica... E aí? Então, tipo, essas coisas, esse software não vai conseguir aprender porque não tem como você prever ali tudo que vai aparecer. Então, sempre vai precisar de um analista. Sempre vai precisar de um analista. Tem que ser, até para fazer uma conferência, se aquilo que ele leu está tudo certo. Porque existe equipamentos de urina que ele faz a leitura da urina, ele tira a foto da urina, da lâmina, e você olha na tela do computador que ele tirou foto, e você seleciona lá, tipo, ele diz assim, células, aí ele mostra a foto das células, sei lá, das células epiteliais.
Aí você clica lá e confirma. São essas células mesmo. Esse aqui realmente é célula, esse aqui realmente é leucócito, aqui realmente é bactéria. E aí o laudo vai sendo liberado dessa forma. Ai, bacana. Isso é muito bom para otimizar a rotina, porque imagina um laboratório que faz 2.000 urinas por dia. Né? Existe laboratório com as demandas e até mais. Então, esses equipamentos, esses sistemas vêm para auxiliar, Não para substituir. não para substituir. Eu tenho 2 perguntas aqui. Primeiro, eu quero saber seu ponto de vista, né? Quais as áreas que você acha que está crescendo da biomedicina e como você vê o futuro do mercado de trabalho para a biomedicina daqui a 5, 10 anos? Gente, o mercado que está crescendo muito aqui no Ceará para a biomedicina realmente é a estética, número 1. Estética tá bombando. Alguém que gosta de estética? Ali, ó. Camille. Ali, ó. É a estética que tá bombando. Eu queria muito ter talento para estética, mas eu não tenho. Meu negócio tá ali no laboratório mesmo. Mas a gente consegue observar, é nítido esse crescimento da estética. Muitos profissionais, inclusive saindo do laboratório, porque estão se identificando mais com estética, que realmente quando a gente está na graduação, o que é mais apresentado é análises clínicas. Né? Na minha época, não tinha ninguém que tinha entrado na biomedicina para falar assim, eu quero estética. Mas eu não sei se foi ano passado que me convidaram para fazer a aula magna de abertura do semestre, né? Para os novatos de biomedicina, para os calouros. E quando eu perguntei, né, eu sempre gosto de perguntar quando estou dando palestra, o pessoal, quem gosta, né, tal coisa, porque aí você também vai mudando um pouco ali a palestra para ficar legal para todo mundo. E aí perguntei, né, vocês entraram na biomedicina por quê? O que é que vocês querem? Aí já foi metade análise clínica, metade estética. Eu falei, vai, gente, o perfil mudando. Não é? Né? Porque antes era em peso. Muita gente queria perícia, né? Na área é realmente muito legal. Perícia, ficava perícia e análises clínicas, mas ali as áreas conversam, né? Perícia e análises clínicas é laboratório. Mas agora está nascendo aí esse outro perfil de pessoas que entram na graduação já focadas na estética. Realmente. Crescendo. Temos várias pessoas na graduação que são assim. Hoje. E sobre a questão do mercado de trabalho, aqui no Ceará, análises clínicas, ela não tem um crescimento tão exponencial, né? Hoje em dia temos laboratórios grandes aqui, né? Antigamente tínhamos só um, que era o Lab Pasteur da Rede DASA. Era o único laboratório grande. Hoje em dia nós já temos aqui também o Hermes Pardini, que fica ali na Unimed, que faz tipo assim cerca de 800 mil exames no mês. É uma rotina muito grande. Mas outros mercados vêm crescendo, né? A biomedicina ela tem muitas áreas de atuação, e essas outras áreas agora também estão tomando espaço. Não é só análises clínicas, como era na época que eu entrei, né? Biomédica era analista clínica e acabou-se. Né? Hoje em dia já vem a estética, eu já vejo também biomédicos acupunturistas, biomédicos que estão ali bem inseridos em gestão, em saúde, não só focado em laboratório. A gente já vê biomédico em política, a gente já vê biomédico em várias outras áreas. Está crescendo. Está crescendo, graças a Deus está crescendo. Para finalizar, deixamos esse espaço aberto para o Samuel de hoje. Dá um conselho para o Samuel que estava iniciando há algum tempo atrás no mercado de trabalho. Olha, gente, o mais importante é ter foco para você saber onde você quer chegar. Porque o que eu via na graduação, que era tantas áreas, eu queria fazer tudo. E hoje em dia, eu não tenho, digamos, que foco em uma coisa só na biomedicina, porque eu trabalho com diversas áreas, né? Eu trabalho com análises clínicas, eu trabalho com docência, eu trabalho com pesquisa, e eu sei que se tiver a oportunidade também de trabalhar com outras coisas, eu vou querer, porque eu gosto muito de todas as áreas da biomedicina. Eu queria conseguir ter mais braços assim para também estar inserido em outras áreas da biomedicina. Mas de início, você ter foco para você conseguir entrar ali no mercado de trabalho, né? Você conseguir focar. O que é que você quer trabalhar quando você terminar?
né? Hoje em dia o pessoal está focando ali também na estética, né? Eu foquei muito nas análises clínicas porque eu entrei na biomedicina pensando nisso nas análises clínicas. Então, o maior conselho é foco. Tenha foco, saiba onde você quer chegar para você ter esse foco durante a graduação e você não se perder, né? É importante que você saia da graduação com um conhecimento suficiente para você trabalhar. Porque não adianta você querer trabalhar se você não tem um conhecimento suficiente para trabalhar. Até para a questão dos cursos, né? Ser algo específico para a área que você quer seguir. Sim, isso é muito importante. Porque aí você tem muitos cursos legais. Tipo, eu adoro a área de oncologia, não sei o quê. E aí tinha muitos cursos dessas áreas e eu falava assim, não vou fazer esses agora. Eu fazia pelo menos os mais baratinhos, porque não existe um mercado para análises clínicas aqui na minha época não tinha, né? Hoje em dia eu não tenho um conhecimento assim se tem, se já agora já tem, mas um mercado na biomedicina focado na área de oncologia, né? Normalmente é o geral ali, análises clínicas, e você trabalha com tudo, com o que aparecer. Então foque no que você vai ver que vai dar certo para você ali na frente. Porque se você for ali misturar várias coisas, você não vai ter aquele conhecimento necessário para você ter inserido no mercado de trabalho quando você terminar. Então, é isso. Não é novidade. Já é a segunda vez que você está aqui. Então, chegamos ao fim de mais um episódio. Infelizmente. Foi um prazer ter você aqui e aceitar de novo esse Muito nosso obrigada. convite. Eu que agradeço. Principalmente para falar de novo do mercado de trabalho, que essa é uma área que você domina bastante e se empolga realmente. Eu gosto de conversar sobre biomedicina. Então, a gente vai fazer o desfecho que você já conhece. Antes, se você quiser deixar seu Instagram aí para o pessoal seguir. Gente, eu tenho 2 Instagrams, tá? Chique, ele é chique. Eu tenho um que eu posto realmente mais as coisas relacionadas à biomedicina, a curso, a eventos que acontecem, que é o @SamuelFrotaBio. E eu tenho um que eu posto mais sobre a minha vida mesmo, tipo, o que é que eu gosto de fazer fora do trabalho. Né, que eu posto que eu gosto de correr, que eu gosto de ir para academia, que é importante, tá, gente? É importante que você, que é um conselho muito bom, que você também tenha outros prazeres na vida, além de trabalho, porque o sucesso não é só você estar ali no emprego massa, tal, e o resto da sua vida tá tudo destruído. É importante que você cuide da sua saúde, é importante que você tenha escapes para os seus momentos de estresse. Como, por exemplo, em janeiro, eu comecei a me descobrir fazendo esporte, que era algo que eu fazia antes da pandemia. E aí, quando veio a pandemia, meio que ninguém podia fazer nada. E aí, eu fazia esporte de luta. E aí, parou, né, e nunca mais voltei. E aí, me encontrei no novo esporte, na corrida. E isso tem me ajudado na minha vida profissional de uma forma absurda. Sério? Sério. Eu consigo render mais no trabalho. Eu consigo até ter mais paciência, para você ter noção. Ter mais paciência. Os dias que eu corro, eu consigo trabalhar melhor, consigo trabalhar com mais disposição, com mais atenção. Inclusive, antes de começar a correr, eu já estava atrás eu tinha ido na psiquiatra, porque eu falei assim, eu tenho TDAH, não tem condições de minha cabeça ser desse jeito. E aí fui atrás de um diagnóstico, ela olhou para mim e falou assim, você não tem nada. Qual era o meu problema? Não cuidava da minha saúde, né? Olha. A gente quer ser disposto comendo hambúrguer e, né, tipo, claro que é ótimo comer essas coisas, tá, gente? Não, eu Segue como dieta, essas coisas, regradinha? mas eu sigo dieta e eu sinto uma diferença absurda dos períodos que eu estou comendo muitas coisas ultraprocessadas ou algo do tipo. É uma diferença absurda, porque eu sinto e falo assim, eu tenho que voltar a comer direito de novo. Claro que uma vez ou outra a gente vai, né, a gente come um hambúrguer, um sanduíche. Foi ontem à noite, ontem mesmo, estava comendo um pratinho enorme lá numa praça, lá perto de casa. São prazeres, né? Comer é bom, é ótimo, mas a gente precisa também cuidar da nossa saúde. E isso, cuidar da nossa saúde, reflete não só na nossa vida pessoal, mas reflete também na nossa vida profissional. Sim. Olha aí que dica valiosa. Então é isso. Chegamos ao final de mais um episódio do Bioescuta! Boa noite. Boa noite, Obrigado, muito obrigada. gente. Tchau, tchau.